Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para conversar um pouquinho com vocês sobre as grandes navegações, né? Essas navegações empreendidas principalmente pelo Império Português, lá no século XV, século XVI, que se lançaram ao mar, né, para conquistar outros territórios, novas rotas comerciais, objetivando aí, né, o domínio dessas rotas, chegar até pontos de comércio e, é claro, fazer com que houvesse um enriquecimento da coroa portuguesa. Convido vocês para ver aí os objetivos da nossa aula, né? Identificar as principais características das grandes navegações, compreender o pioneirismo português e as transformações sociais ocorridas com as grandes navegações. Essas grandes navegações vai pôr em contato o homem europeu com o homem americano, com o homem africano, e é claro que, além das trocas comerciais, vai haver também as trocas, né, sociais, as trocas culturais, o conhecimento de uma nova cultura e o encontro desses mundos, do mundo europeu com o mundo americano, com o mundo asiático, com o mundo africano, e a intensa troca, claro, né, cultural, econômica, política e social. Olha só, pessoal, você saberia me dizer a que se refere essa imagem? Acredito eu, né, que aí durante os nossos estudos, a nossa vida escolar, a gente tenha se deparado com uma imagem, né, trazendo aí algumas informações sobre essas embarcações que foram utilizadas na travessia do Atlântico, por exemplo, não é? A imagem, ela é a caravela de Vera Cruz, considerada aí a réplica mais fiel de uma caravela, né? Que são as embarcações, os tipos de embarcações que foram usadas pelos portugueses aí durante o século XV e século XVI para as grandes navegações, não é mesmo? Ela foi construída no estaleiro naval de Vila do Conde, em Portugal, né? Rememorando aí as caravelas utilizadas, por exemplo, por Pedro Álvares Cabral, quando ele chegou ao Brasil no ano de 1500, no contexto das grandes navegações, que é o assunto que a gente vai discutir, não é? Essas grandes navegações e a travessia do Atlântico. Então veja só, para velejar em alto mar, né, enfrentar os perigos do desconhecido, eles enfrentavam perigos reais e perigos imaginários. Os perigos reais se devia, é claro, ao desconhecimento, né, do que estava, né, à frente aí nessa navegação, as correntes marítimas, né, os perigos próprios de uma navegação. E também havia os perigos imaginários, né, o imaginário popular, né, europeu do século XIII, XIV, da medievalidade como um todo, né, que trazia aí alguns perigos, como se houvessem monstros no mar, o fim do mundo, acreditando que a Terra fosse achatada e chegariam a um abismo. Esses perigos reais e esses perigos imaginários povoavam, portanto, né, a mente desses navegadores que não sabiam que, de fato, eles iriam encontrar quando saíam, né, na navegação, encontrando, portanto, todos esses perigos, né? O que vai ter aí os encalhes, né, os bancos de areia, fazia as caravelas encalhar, né? Imaginavam que seria uma viagem de 2, 3 semanas e demoravam 2 meses. A fome, né, que também em algum momento acontecia falta de alimento dentro desses navios, porque se imaginava uma viagem curta e ela foi mais longa. As doenças, né, típicas aí das grandes navegações que ocorriam e também, né, a falta de água no interior do navio. Fazia uma provisão de água por um determinado tempo, a viagem se prolongava. A água do mar, né, salubre, não era, né, usada para que eles pudessem beber. Então essas travessias, né, elas estavam longe de ser algo romanceadas ou algo assim, né? Claro, trazia um benefício financeiro, mas não era algo fácil o que esses marinheiros enfrentavam, né? Principalmente ali os portugueses e os espanhóis que se lançaram primeiramente ao mar, não é mesmo? E olha só, e também tinha os perigos imaginários, né? Bem interessante a gente perceber o imaginário medieval. Nós sabemos, né, que durante a Idade Média a Igreja Católica
praticamente dominava as crenças, né? Ela que ditava o que era certo, o que era errado, ela era muito rica e tinha muito poder. Diante disso surgiam, né, várias crenças que monstros gigantescos habitavam aí os mares. Esses monstros, pessoal, não é que eles existiam, é que os portugueses, por exemplo, estavam acostumados a navegar mais próximo da costa. Quando ia para alto mar, por exemplo, encontravam baleias de 30, 40 metros, né? E outros animais de vida marinha, polvo, lula, que eles não tinham muito contato quando navegavam na costa. E é claro que esses animais, né, imagine encontrar uma baleia gigantesca em alto mar, eles vão ser chamados aí de monstros, né? Além, é claro, da crença de que a Terra ela era achatada. Nós sabemos, e a ciência prova pra gente, que a Terra ela tem uma forma esférica, né? Porém, lá no início das grandes navegações, acreditava que a Terra era um plano esférico, que se você navegasse em linha reta, em algum momento você ia chegar no fim do mundo, cair num abismo, em um precipício. E é claro que tudo isso gerava um temor muito grande entre os navegadores e a tripulação. Crença também, gente, na ideia de que na linha do Equador, na altura da linha do Equador, os navios se incendiavam, não é? Porque é onde você tem uma incidência maior dos raios solares, né, na linha do Equador. Então essa crença de que ali o mar fervia e os navios pegariam fogo, como eu também disse a vocês, a crença nos monstros que habitavam os oceanos, né? E essa representação de uma carta magna, né? Uma carta marina, né? Não magna, uma carta marina do século XVI que traz, né, esses monstros aí que habitavam os mares e que geravam um medo, um temor muito grande entre os navegadores e os tripulantes. Beleza? Convido você agora a fazer uma atividade. Olha só, ao observarmos a fonte ao lado, né, essa representação, essa carta marina, como podemos descrever os perigos que os primeiros navegantes imaginavam encontrar nos oceanos? Vou deixar um tempo para vocês responderem e nós já voltamos para fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Vou ler novamente a pergunta para vocês. Ao observarmos a fonte ao lado, como podemos descrever os perigos que os primeiros navegantes imaginavam encontrar nos oceanos a partir aí dessa fonte, né? Olha só, eles tinham a crença de que eles encontrariam o quê, né? Muitos monstros marinhos desconhecidos, né? Claro que a forma como eles imaginavam esses monstros, elas não existiam, mas eram animais de grande porte, como baleias aí, né, que habitavam e habitam aí o alto mar, que gerava esse temor a esses navegadores do século XV e do século XVI. E enfrentando, portanto, os perigos, né? O desejo de desenvolver novas rotas, de conquistar e dominar novas rotas, fazia com que eles então enfrentassem esses perigos, né? E fazer com que eles buscassem essas rotas comerciais. Os produtos, né, que vinham, portanto, do Oriente tinham um alto valor comercial na Europa, e os portugueses, então, desejavam uma rota comercial para buscar esses produtos diretamente nos centros onde eles eram produzidos, não tendo, assim, intermediários como os mercadores muçulmanos, né? E aqui é uma imagem do livro História dos Povos do Norte, né, lá do século XVI. E a gente vê, portanto, na imagem, né, essa ideia de que havia monstros, né, que acabavam abocanhando os marinheiros, né, atacando os navios e tudo mais. Professor, mas o que eles buscavam, portanto, lá no Oriente? As especiarias, não é? Quando os cruzados, lembram das cruzadas, né? Esse movimento que existiu na nossa história, né? Na história medieval, quando os cruzados voltavam do Oriente depois de terem combatido os muçulmanos, eles traziam as especiarias. Quais eram essas especiarias? Pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, algumas, né, que você tem na tua casa, utiliza na culinária, né? O gengibre e tantas outras especiarias que passaram a fazer sucesso na Europa e ter um alto valor comercial. Então a ideia qual era, né? De buscar essas especiarias diretamente na fonte onde elas eram produzidas, né? E essas especiarias, elas eram utilizadas pela capacidade que elas tinham de conservar o alimento, de dar um sabor ao alimento, né? E elas passaram a ser cada vez mais consumidas na Europa. Como eu disse ali para vocês, né? Noz moscada, pimenta do reino, gengibre, tantas outras especiarias, a canela, né? Elas vão ser trazidas do Oriente para serem comercializadas na Europa, não é mesmo? E olha só, além dessas especiarias, nós vamos ter os artigos de luxo que também faziam sucesso na Europa, né? Como, por exemplo, os tecidos de algodão da Índia, a porcelana da China, as pérolas do Japão e os tapetes da Pérsia. Tudo isso passou a ser desejo de consumo da nobreza, desejo de consumo de outras classes sociais que tinham poder aquisitivo para consumir esses produtos. E é claro, se fôssemos buscar esses produtos direto onde eles eram produzidos, geraria um maior lucro para os mercadores, para a coroa portuguesa. Então, resolveram enfrentar os medos, os temores, o imaginário de monstros com mares para assim conquistar novas rotas comerciais, né? Trago aqui para vocês um exemplo, né? A pimenta do reino e a noz moscada, né? Esse tempero tão comum na culinária brasileira, mas que era antigamente produzido no Oriente, foi para Portugal e depois chega aqui na América e faz parte da culinária brasileira. E aqui os motivos das navegações, né? Os portugueses, eles participavam desses comércios, né? Porém, ao distribuir essas mercadorias para a Europa, os mercadores vão fundar aí entrepostos comerciais em cidades portuguesas, como, por exemplo, a cidade de Porto e Lisboa, né? Então, o que nós vamos ter? Uma espécie de atravessador nesse comércio, né? Eles vendiam as especiarias portuguesas, que, por sua vez, se revendiam em Londres, né? Então, qual é a ideia, pessoal? Essa especiaria, ela sai do Oriente e ela passa por vários entrepostos, vários mercadores, e ela chega com um valor muito alto na Europa, diminuindo assim a margem de lucro do comerciante português.
Qual foi a ideia, portanto, né, de descobrir novas rotas, né, que chegassem até as Índias e que não passassem aqui pelo Mediterrâneo, uma vez que as rotas do Mediterrâneo eram dominadas por árabes muçulmanos. E que, claro, em uma concorrência de mercado não permitia a passagem de navios portugueses e espanhóis. Diante desse impasse, né, a coroa portuguesa, a burguesia portuguesa, financia os projetos de grande navegação para que pudesse, então, circunnavegar a África, o que era algo até então não realizado pelo homem, a circunnavegação aqui do continente africano, e também vinham aqui para a costa brasileira. A gente sabe que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles vão explorar o pau-brasil, uma madeira que vai ter um alto valor de mercado na Europa. E aqui eu trago uma atividade, né? Então vamos pensar a nossa atividade. Ao observar o mapa ao lado, qual foi a rota marítima escolhida pelos portugueses para chegar às Índias? Responda a atividade e a gente faz a correção delas juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Ao observar o mapa ao lado, qual foi a rota marítima escolhida pelos portugueses para chegar às Índias, né? Então aqui, ó, a gente pode observar que os portugueses escolheram circunnavegar o continente africano, já que o mar Mediterrâneo ele era, portanto, dominado por italianos e por árabes muçulmanos que dominavam essa porção de navegabilidade pelo mar Mediterrâneo, não é? E olha só, motivos das navegações portuguesas, né? Então, para ampliar a sua participação no comércio mundial, os portugueses, como eu disse a vocês, precisavam evitar o mar Mediterrâneo, né? E buscar as especiarias diretamente na fonte, isso é, no Oriente, criando assim novas rotas comerciais, não é? E Portugal vai ter um pioneirismo nas grandes navegações, ou seja, né, ao lado da Espanha, formando ali a Península Ibérica, são os portugueses e os espanhóis que se lançam primeiramente ao mar. Vamos dar uma olhadinha aqui, quais foram os motivos do pioneirismo português. Centralização do poder,
Portugal foi o primeiro país da Europa a centralizar o poder, a possuir uma monarquia centralizada, né? Com o fim do feudalismo houve essa centralização política. Na história dos países europeus, cada país vai ter um período da sua centralização política. Quem primeiro faz a sua centralização política e centraliza o poder na mão de um monarca é Portugal. Contribuição monárquica, né? A dinastia de Avis apoiaram o comércio e a navegação com os principais negócios da burguesia na época. Então, uma aliança entre o poder dos burgueses e o poder da monarquia, visando, pessoal, a lucratividade, visando o comércio, visando aí o enriquecimento, tanto da coroa portuguesa, que havia acabado de se centralizar, como da burguesia, que é um grupo social emergente nesse período e que daqui a pouco vai dominar o cenário econômico. E a experiência em navegação ao mar aberto. Portugal é um país que faz a sua fronteira terrestre com a Espanha e a outra fronteira toda voltada para o mar, para o Oceano Atlântico. Então os portugueses já tinham uma certa experiência na navegabilidade, na navegação. Diante disso, nós temos aí pelo menos 3 justificativas para o pioneirismo português. E nós vamos também ter, né, esse desenvolvimento das técnicas e conhecimento da chamada Escola de Sagres, que era uma escola, né, especializada em estudos náuticos, em desenvolver e aprimorar os instrumentos que eram utilizados para a navegação, como, por exemplo, a bússola, né? E a Escola de Sagres é onde vai surgir a caravela. Então, tudo isso vai ser importante para que a gente possa compreender o pioneirismo português nas grandes navegações. Olha só aqui, né, o que o Vasco da Gama, em 1498, o caminho, né, de Vasco da Gama para chegar à Índia contornando a África. E a gente chama esse contorno da África de périplo africano, né? Então veja, ó, sai aqui de Portugal, né, aqui essa região da Europa, vai contornando a África e era necessário que fizessem paradas. Essas paradas vão ser chamadas de feitorias e ali Portugal já começa a expandir o teu império ultramarino. Essas paradas eram necessárias para o abastecimento dos navios, das caravelas, né, ter água potável, e ali eles já iniciavam as trocas comerciais com algo que pudesse representar lucratividade na Europa. Veja que ele contorna aqui, né, faz uma parada em Moçambique até chegar ali na região da Índia de Calicut, Goa, onde eram grandes centros de comércio das especiarias orientais. Então aqui, por exemplo, o caminho feito por Vasco da Gama, beleza? Retomando nessa necessidade que surgiu de dominar, de conhecer novas rotas comerciais para se chegar às Índias, que era o grande produtor das especiarias, que naquele período gerava uma lucratividade maior. Para isso, eles tinham que enfrentar os perigos, tanto os perigos reais como os perigos imaginários, né? Aqueles em que eles acreditavam que existiam como monstros gigantescos, ou que os navios, quando navegassem pela linha do Equador, se incendiavam, e até mesmo o fato de desconhecer essas rotas comerciais, né? Os motivos das navegações portuguesas, porque era mais fácil navegar pelo Mediterrâneo, porém as rotas do Mediterrâneo eram dominadas principalmente por italianos e por árabes muçulmanos. Então era necessário encontrar uma nova rota comercial para que eles pudessem comprar diretamente os produtos do produtor, evitando intermediários e, com isso, aumentavam os seus lucros quando eles iam buscar diretamente no produtor, né? E o pioneirismo português, a centralização política feita antes que os outros países, a localização geográfica, o apoio da dinastia de Avis, os primeiros reis de Portugal e da burguesia, e o desenvolvimento da Escola de Sagres, uma escola aí de estudos náuticos que aperfeiçoava e desenvolvia instrumentos para a navegação. Pessoal, as nossas referências de aula, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!